Pessoal, boa noite a todos. Professor JH, João Henrique, professor de raciocínio lógico aqui com vocês. Sejam bem-vindos a esse projeto maravilhoso. Já é a terceira edição que eu participo, gosto muito, bem organizado. Aproveitem, vem todos os dias, que no final vocês vão conseguir colher um fruto muito bom, né? Que é a aprovação no seu concurso. Sim ou não? Sim. Querem? Assistem todas as aulas, com certeza vai ter resultado, ok? Então vou me apresentar, sou o professor João Henrique, JH, professor de matemática há 25 anos, professor de raciocínio lógico também. Sou concursado federal, também estive aí um dia assistindo algumas aulas e num determinado momento que eu aprendi a fazer provas de concurso, comecei a passar um atrás do outro. Passei nesse meu federal em terceiro lugar, passei 3 vezes em primeiro lugar em uma outra seleção e também na prefeitura da nossa cidade fui aprovado. Aí eu parei, falei, chega, né? Vamos agora passar essas dicas para os meus alunos, né? Então eu brinco muito que não é só estudar e aprender os conteúdos, e sim aprender a fazer uma prova, né? Quando você aprende a fazer uma prova de concurso, os resultados começam a aparecer, mesmo que você esteja estudando pouco, né? Claro que o estudo é o principal, mas tão quanto saber fazer uma prova. E o raciocínio lógico te ensina isso. Então hoje aqui, essa semana, nós vamos aprender não só os conteúdos de raciocínio lógico, mas também dicas para que você consiga fazer uma boa prova, certo? Dicas gerais, desde o dia que você começa a estudar até o dia de sua prova ou até depois da sua prova, certo? E todo esse conjunto de dicas, todo esse conjunto de conteúdo meu, dos seus outros professores que virão nas semanas seguintes, vai conseguir fazer você atingir algo que é muito importante para a vida de uma pessoa, que é a estabilidade financeira, não é isso? Certo? Muito melhor que ganhar muito dinheiro é ter estabilidade. E o concurso público te dá isso, ok? Digo eu que minha vida mudou depois disso. Não pelo financeiro, já ganhava bem antes, mas pela estabilidade. Você fica tranquilo, você pode aproveitar mais. Foca nisso que você vai conseguir. E assiste as aulas que vai dar tudo certo, ok? Então sejam bem-vindos. Vamos lá, vamos começar com raciocínio lógico? Quem já viu raciocínio lógico aqui alguma vez na vida, levanta a mão. Isso, seja na internet, seja no cursinho, seja sozinho, né? Com livros. Quem nunca viu raciocínio lógico agora? Quem nunca viu, não assistiu nenhuma aula, está vindo aqui pela primeira vez. Quem? Ninguém? Ótimo, então. Todo mundo aqui já tem uma noção, né? E nós estamos diante de um edital muito bacana, que é o da Assembleia Legislativa e mais um monte de outros editais para esse ano. Aproveitem esse ano, um ano de muitos concursos. E o que o raciocínio lógico aparece nesses editais, né? Ele tem o raciocínio lógico, o edital dele tem um corpo que sempre cai. Alguns conteúdos que sempre vão aparecer. E outros que vai mudando, né? A Assembleia tirou alguns conteúdos que são de matemática e colocaram matemática com raciocínio lógico. Então é isso, nós vamos aprender, num primeiro momento, raciocínio lógico puro e depois a matemática com raciocínio lógico. Eu vou dar essas dicas para vocês, ok? Beleza? Então vamos começar aqui hoje com raciocínio lógico e eu brinquei no começo da aula que no final a gente guarda a parte melhor. Então no último dia a gente vai fazer essa parte, que é a lógica matemática. E é o que mais está caindo na banca FGV, que é a banca que está elaborando a maioria dos concursos aqui da nossa cidade, do nosso estado, ok? Aprendendo aqui comigo, você vai responder essas provas todas aí para frente. Então vamos lá, vamos começar? Olha só, para quem já viu raciocínio lógico, sabe que o primeiro item, o básico, o mais importante, são as, o quê? Proposições. Segue aqui no telão, depois vocês vão ter acesso a esse PDF, ok? Para o pessoal de casa, né, que estiver assistindo gravado, depois fala comigo, vou deixar meu contato, pega o contato com o pessoal também para receber o material, tá? Então vamos lá.
Proposições. O que é uma proposição no raciocínio lógico? Lá está dizendo que é uma frase afirmativa, olha lá, ó, frase afirmativa que pode ser julgada em verdadeiro ou falso. Então, são dois quesitos que aquela frase tem que cumprir para ser considerada como proposição. Qual é o primeiro quesito? Vamos comigo. Qual é? Tem que ser uma frase o quê? Afirmativa. Pode ser interrogativa? Pode ser exclamativa? Pode ser imperativa? Não. Tem que ser o quê? Afirmativa. Pode ser negativa ou negação? Até que pode, porque a negação ela vem da afirmação. Então, o primeiro quesito tem que ser uma frase o quê? Afirmativa. Segundo quesito para ser uma proposição, tem que poder ser julgado em verdadeiro ou falso. Então, essa frase, por mais que eu não consiga dizer se é verdadeiro ou falso, só dela poder ser julgada por outra pessoa, já é considerado como uma proposição, certo? Por exemplo, alguém arrisca um exemplo? Você de casa também arrisca aí, mentalmente, ou né, sozinho, quando você estiver assistindo uma aula gravada, você também participa, que isso aí faz você gravar mais ainda, né? Alguém arrisca um exemplo de proposição? Fala. Eu sou alta, né? A colega aqui do auditório falou que eu sou alta. Primeiro, é uma frase afirmativa? Sim ou não, pessoal? Sim, cumpriu o primeiro quesito. Segundo quesito, pode ser julgado em verdadeiro ou falso? Pode? Pode. Um exemplo, quer ver? Só para... O pessoal de casa talvez não vai saber falar se é verdadeiro ou falso, porque não está vendo ela. Mas só de alguém que está aqui vendo ela, pode julgar, não pode? Só de poder se julgar em verdadeiro ou falso, essa frase já é considerada como uma proposição. Parabéns, é sim uma proposição, certo? E tem outros exemplos. Quer ver? Palmas é a capital do Tocantins. É uma proposição? É afirmação? Sim. Pode ser julgado em verdadeiro ou falso? Pode. É verdadeiro ou falso, vocês sabem? Né? Verdadeiro. Então, é uma proposição. Ah, agora eu quero ver essa, quer ver? Ó, vamos lá? Goiânia é a capital do Mato Grosso. É proposição? Sim? Sim, é proposição. Porque está afirmando. Pode ser julgado em verdadeiro ou falso? Pode. É verdadeiro ou falso? É falso. Então é sim uma proposição, não confunda. Porém, é uma proposição o quê? Falsa. Tudo bem? Então a primeira questão do seu próximo concurso pode ser assim. Verifique se essa frase é uma proposição. Aí vem várias frases lá, certo? A que for afirmativa e puder ser julgada em verdadeiro ou falso é que você vai marcar. Ok? Então, com nossos 5 minutos de aula, você já tem uma questão que pode ser uma questão do seu próximo concurso. Beleza? E aproveitando isso que eu estou falando, me lembra 2 princípios do raciocínio lógico ou das proposições, que é uma proposição, e já caiu em concurso esses princípios, uma proposição, ou ela é verdadeira, ou ela é falsa. Não tem como uma proposição, uma hora é verdadeira, outra hora ela é falsa. Não existe isso. Certo? Ou é verdadeira, ou é falsa. Essa é um dos princípios. Outro princípio, uma proposição, ela só tem 2 opções para você marcar. Ou você marca verdadeiro, ou você marca falso. Não tem uma terceira opção. É o terceiro excluído esse princípio. É muito parecido os dois, mas são 2 diferentes, ok? Beleza? Já já a gente volta nisso. Vamos aqui nos exemplos, ó. Exemplo. São proposições. Alguém está vendo aí? Dá para ver? Sim? Ó, a proposição ela é representada por uma letra qualquer, com 2 pontos. Ali é a letra P. P de proposição, mas pode ser A, B, C, dependendo da banca, vai trazer letras diferentes. Então, P, a proposição P significa o que mesmo? O que está escrito lá? O cachorro late. Essa frase, o cachorro late, é uma proposição? Por quê? É afirmativa. Pode ser julgado em verdadeiro ou falso. Olha aqui rapidinho. O cachorro late, eu vou falar outro. O gato mia.
É uma proposição? Sim. E por falar em gato, olha lá o gato lá, por isso que eu lembrei. Ó. Olha lá, tem um gato assistindo a aula. Que legal. Ó, então, a proposição P, o cachorro late, e a proposição Q, nesse caso aqui, ó, o rato não mia, são proposições, não são? Essa proposição de baixo, que o rato não mia, ela é uma proposição que está sendo, que foi negada, não foi negada? E eu nem estou preocupado ainda se ela é verdadeira ou se ela é falsa. A minha preocupação é se é ou não proposição, ok? Beleza? E para eu ter certeza se é ou se não é uma proposição, eu gosto de dar contra-exemplos. Aqueles que aparecem lá na sua questão, que o concurso quer te derrubar, tentando te confundir, porque o raciocínio lógico foi feito para confundir, é ou não é? Foi ou não foi? As dicas que eu vou dar aqui compõem nisso, para você escapar dessas confundidas. Ele coloca tanta coisa parecida que você fala, opa, parece que todas são verdadeiras. Só que do jeito que eu vou te explicar aqui, segue bem as dicas, você não vai cair nessas armadilhas, ok? Já já eu falo elas. Tá? Então vamos lá. Para você ter certeza de que é ou que não é proposição, eu vou dar contra-exemplos. Vou dar exemplos de que não são proposições. Ó. Quer ver? Vamos ver se sobe a tela. Vamos lá. Ali já está mostrando uma, que é essa aqui, ó. Espera aí. Tcharam. Não foi, ó. Também não. Aí. Ó, aqui embaixo tem. Não está dando para ver lá naquela tela, mas aqui está, ó. Qual é o seu nome? É proposição? Por quê? Porque não é afirmação. É uma interrogação. Não é verdade? Fácil de descartar. A outra, caramba, é o quê? Exclamação. Não é afirmação, então já está excluso, certo? Então, frases que não são afirmativas não são consideradas como proposições, ok? Só frases afirmativas. Aquelas frases também, olha lá, ó, que não pode ser julgado em verdadeiro ou falso, também não é proposição. Quer ver um exemplo aqui, ó? Ele é um excelente aluno de raciocínio lógico. Está afirmando? Tá. Cumpriu até o primeiro quesito, não cumpriu? Mas eu sei julgar se é verdadeiro ou falso? Sei? Não, porque eu não sei quem é ele. Se eu soubesse quem é ele, aí sim. Eu não sei quem é, então não tem como julgar em verdadeiro ou falso. Não cumpriu com o segundo quesito. Então não é proposição, ok? E tem outros. Por exemplo, ali não aparece, mas se eu falar assim para você, ó, aqui no quadro. Não vou nem colocar no quadro, ó. X mais 2 é igual a 7. É proposição? Sim ou não? Está afirmando, não está? Está afirmando que X, que é um número que eu não conheço, somado com 2, vai dar 7. Está afirmando. Pode ser julgado com verdadeiro ou falso? Não. Por quê? Porque eu não sei o valor do X. Se eu soubesse, eu teria como. Então, também não é uma proposição, é considerado como uma sentença aberta. Ficou muito vago, né? Não te deu muitas informações para isso. Então, não são proposições aquelas frases que não são afirmações, tipo interrogação, exclamação, e até aquela frase imperativa, e também aquelas que eu não consigo julgar em verdadeiro ou falso. Quer ver? Será que isso é proposição? Vai estudar. É proposição? Por quê? Porque não é uma frase afirmativa, é uma frase o quê? Imperativa. É uma ordem, não é? Isso vem do português. E o raciocínio lógico, não falei no início, vou falar agora, é uma mistura de português, matemática e filosofia. Certo? Está dando para ver aí o português a todo momento, matemática já, e filosofia, porque tem que dar uma viajada aí. É ou não é? Tem aluno que fala que o raciocínio lógico é algo sem lógica. Já ouviu falar isso? É verdade. É verdade. Se lá na sua prova
você descobrir através das proposições, depois que fizer todo o quebra-cabeça, que o gato late e o cão mia. Se você descobrir que isso é verdade, você tem que marcar verdadeiro. Professor, como assim? Está tudo trocado? Sim. O que o exercício te dá de informação é o que vale. Esquece o resto, tá bom? A minha primeira prova de raciocínio lógico, antes, 20 anos atrás, eu fiz para a Polícia Civil. Nunca tinha estudado raciocínio lógico. E aí eu fui fazer a prova. Peguei uma questão e fui lá no chute, né? Quando eu olhei uma alternativa, estava escrito assim, ó, o pássaro nada e o peixe voa. Eu falei, essa não é, né? Jamais. Nem marquei e era. Era essa. Então, eu gosto muito do raciocínio lógico, porque a pessoa que vai lá só para chutar, não acerta nada. E a gente que está aqui estudando, quando pegar o fio da meada, acerta essas questões todas. Ok? Beleza? Então, vem em todas as aulas para acertar, até mesmo essas pegadinhas. Ok? Vamos lá, mais um pouquinho aqui de proposições. Olha só, as proposições, aquelas que a gente não conseguia identificar, pode, com alguma coisa ali, pode me ajudar, quer ver? Ó, se eu tinha lá aqui, ó, lembra aquela hora? Ele é um excelente aluno de raciocínio lógico, não é? Agora, olha essa aqui, ó. João é um excelente aluno de raciocínio lógico. Uai, agora é proposição, não é? Por quê? Porque é afirmação e eu consigo dizer se é verdadeiro ou falso se eu conhecer um João. Então, a partir do momento que ele coloca o nome João, por mais que eu não conheça o João, mas alguém conhece ele e vai poder dizer se é verdadeiro ou falso, ok? Toda vez que tiver determinado, é proposição, porque eu consigo. Se eu não conseguir, outra pessoa vai conseguir. Agora, quando for ele é, ela é bonita, não é proposição. Mas se falar Maria é bonita, é proposição agora. Porque tem um nome, ok? Beleza? Então, quer ver? Olha isso aqui, ó. X mais 5 é o quê? Que símbolo é esse? Maior que 6. X mais 5 é maior que 6. É proposição? Na verdade, só isso não, porque eu não sei o valor do X, né? Mas a partir do momento que ele me dá aquela informação, olha lá, ó. Qual é a informação? Se X é igual a 5, aí ele me deu o valor do X. Aí dá, não dá? E aí, se eu colocar 5 aqui, ó, se o X valer 5, vai ficar 5 mais 5 é maior que 6? 5 mais 5 dá quanto? 10 é maior que 6? Então é proposição. Só que só foi considerada proposição depois que ele me informou o quê? O valor do X. Certo? Olha lá. Agora vem dois símbolos aqui, ó, que eu vou colocar aqui maior para vocês verem, lá na tela. Tem ele lá, que são símbolos matemáticos. Símbolos matemáticos que vocês vão precisar aqui. Alguém sabe qual é o nome desse símbolo aqui, ó? É um A de cabeça para baixo, um V cortado, né? Alguém sabe? Quem já estudou raciocínio lógico deve saber, ó. Para todo. E esse? Existe. Então, quem sabe, beleza. Quem não sabe, anota para estudar, porque vai aparecer. Esses símbolos que aparecem lá, ó, eles são chamados de qualificadores, esses símbolos. Por que qualificadores? Porque ele vai qualificar aquela proposição, aquela frase que não era proposição, e aí sim você vai poder considerar como proposição. Quer ver? Ó, antes era o quê? X mais 5 é maior que 6, certo? Não era proposição. A partir do momento que ele coloca esse símbolo, fica como? Para todo valor de X. Ali. Ah, tá. Na hora que for escrever lá, eu peço o pessoal para jogar aqui no telão. Então, o para todo aqui, ó, para todo valor de X, se eu somar com 5, vai dar mais que 6? Para todo valor, né? Ela vai ser falsa, porque vai ter valor que eu vou somar com 5, não vai dar mais que 6, tipo 0. 0 mais 5 não é maior que 6.
Mas você já conseguiu julgar em verdadeiro ou falso, não conseguiu? Então agora sim já é considerado como uma proposição. Aquele símbolo para todo, ele qualificou e agora é considerado como uma proposição. Olha esse. Existe um valor para o x que se eu somar com 5 vai ser menor que 7? Existe? Qual? O 0, por exemplo. Tem muitos, né? Então existe. Então agora sim eu consigo julgar em verdadeiro ou falso. Agora sim é uma proposição. Eu usei o que para ser proposição? Qualificadores, que são os símbolos para todo e existe. Certo? Então, até agora, o que é proposição mesmo? Frase o quê? Afirmativa, que pode ser julgado em verdadeiro ou falso. Tudo bem? Então, beleza. Exclui o quê? As frases que não são afirmativa e exclui também aquelas frases que eu não consigo julgar em verdadeiro ou falso. Certo? Então, uma questão da sua próxima prova pode ser essa. Dizer se é proposição ou não. Tá bom? E essas proposições, elas podem ser... Olha aqui, ó. Olha lá, para o pessoal lá do fundo, viu? Deu para ver o símbolo? Né? Agora, olha lá, ó, para todo e existe. Agora aqui, ó, as proposições podem ser consideradas como simples ou composta. Como são as simples, professor? As simples são, bem raciocínio lógico, hein? As simples são o quê? Simples. E as compostas? Composta. Ou seja, aí eles falam que o raciocínio lógico é difícil. Não é, né? Não é? Tem que só pensar. A simples é o quê? Uma só. E as compostas? Não, mais de uma. Pode ser duas? Pode ser três? Pode ser quatro? Mas na maioria das provas aparece o quê? Duas. De vez em quando aparece três. Mas pode ser quantas? Infinitas. Teve uma questão da FGV que falava assim, ó. Eu vou te dar uma proposição composta. Aí escreve lá uma composta com muitas, né? Quantas proposições simples tem? Então tem uma questão da UFGV que caiu, só para você contar quantas simples tinha lá. Então vamos entender elas? Olha só. A simples, ó, proposição P, Pelé jogava o quê? Basquete. É uma proposição? Sim. É simples? É uma só, não é? Você consegue julgar em verdadeiro ou falso? É o quê? Por quê? O Pelé jogava o quê? Futebol, então ela é falsa, né? Professor, sempre tem um aluno que fala, né? Mas eu conheço um Pelé, que é meu amigo, que ele joga basquete, né? Mas o que você tem que considerar ali na sua prova? O Pelé que todo mundo conhece, certo? Mas aquele Pelé, o Edson Arantes, né? Ele também jogava basquete, eu vi um vídeo dele jogando basquete, mas o principal dele é o quê? Futebol. Então ali naquele caso, ela é considerada como uma proposição simples, mas ela é o quê? Falsa. Proposição que? Hoje é sábado. Está afirmando? É proposição? É simples ou composta? Por que é simples? Uma só. Hoje, no dia de hoje aqui, ela é verdadeira ou falsa? Porque hoje é terça-feira, certo? Pode pôr uma dessa no concurso? É ruim porque, né, eu não colocaria. Eu sou elaborador de 2 bancas daqui. Eu não colocaria. Por quê? Se o aluno estiver estudando num sábado, ela vai ser verdadeira. Se o aluno estiver estudando num domingo, ela vai ser falsa. Mas para a prova de concurso, que sempre é domingo, né? Aí tudo bem. Mas eu não colocaria. Algo que vai ser duvidoso, que vai atrapalhar. A gente tem que pensar tudo nisso. Como é que é isso aqui? Vai, me ajuda. Que símbolo é esse? 5 é o quê? Maior que 9. Por que é maior? Tem gente que confunde o maior com o menor, né? A dica é, a boca fica voltada para o maior. Nesse caso aqui, a boquinha lá, está voltada para o maior? Não, está voltada para o 5. E o 5 não é maior. Então ela é o quê? Proposição simples, mas é o quê? Falsa. Vamos mais um pouquinho. S. Oscar é prudente. É proposição? Está afirmando? Pode ser julgado verdadeiro ou falso? Pode. Eu não sei, que eu não conheço nenhum Oscar.
Mas quem conhecer, pode saber. Pode julgar, não pode? Então é a proposição ou não? Ok, simples. Não sei. Não conheço, né? Então, nesse caso, é uma proposição que não daria 100% de garantia para você julgar. Ele não quer que você julgue, né? Ele quer só que você identifique se é ou não proposição. Mas, se você conhecesse um Oscar, você conseguiria? Sim, né? Tá bom? Então, aí sim é considerado como proposição. Tá bom? Então, vai aparecer proposições, pessoal, que a gente não consegue. Ou porque realmente o exercício te força a pensar de outra forma e coloca uma que não dá. Ou porque a gente não sabe, né? Por exemplo, pode aparecer proposições com capitais do país, não é? Por exemplo, Maceió é a capital de qual? Qual estado? Todo mundo sabe? Quero ver todo mundo alto. Cai muita capital. Hã? Alagoas. Conhece Maceió? Conhece? Por isso que falou rápido, né? Quem não conhece Maceió, prepare-se. Prepare-se. Né? É bonito, não é, Maceió? Prepare-se. Depois que você passar no concurso, tudo vai ficar mais fácil. Os feriados emenda tudo. CVC 10 vezes, vai viajar tranquilo. Depois vai poder pagar, né? Isso. É isso aí, carnaval lá. O ano que vem, carnaval, você vai estar lá em Maceió, você passar no concurso. Vai ou não vai? Então, quem gosta de viajar, concentra nisso. Na hora que você pensar assim, ó, tá chovendo, não vou pro cursinho. Aí você lembra de Maceió. Aí você fala, vou sim, senão eu vou perder minha vaga. E vem. Certo? A gente tem que focar em alguma coisa para a gente conseguir o objetivo, não é? Porque para atrapalhar vai ter um monte de coisa. Estou tão cansado hoje, eu não vou estudar não. Sim, é assim. É nessa hora que você ganha uma questão ou duas ali para o seu concurso, né? Você pensa assim, se eu matar uma aula, meu concorrente vai acertar umas 2 questões a mais que eu. Perdi minha vaga já. 2 questões definem ou não definem o concurso? Né? E aí? Proposição composta, então, essa é a parte mais importante, tá? Mais importante aqui dessa primeira etapa. Proposições compostas é o que mais cai das proposições. E como eu disse no início, a proposição composta é porque ela é formada por quê? Mais de uma, 2 ou mais, não é isso? Então vamos lá, olha os exemplos, ó. Aqui, ó. Proposição composta é a proposição formada por 2 ou mais. Exemplo. Para você juntar as proposições e formar uma composta, tem que aparecer um detalhe que é um assunto de hoje. Qual é? Opa! Aqui, ó. Aqui está alguns exemplos de proposições compostas. E eu fiz questão de destacar, de negrito e maiúsculo, essas palavrinhas aqui, ó. Ou, e, se, então, e se, somente se. Quem já viu o raciocínio lógico sabe que isso aqui são chamados de quê? Conectivos, nós vamos ver já já. Por quê conectivos? Porque ele vai conectar 2 ou mais proposições. Ele pega uma proposição simples, pega outra proposição simples e conecta elas através dessas palavrinhas, que são chamadas de conectivos. Então, toda proposição composta vai aparecer os conectivos e é a primeira coisa que eu gostaria que você identificasse em qualquer questão. Certo? Vai lá e circula o conectivo. Começa por aí, identificando quais ou quantos conectivos tem naquela proposição. Certo? Sempre. Então, quais são os conectivos? Antes mesmo de ler cada uma, ó. Ou vai todo mundo. Ou, e, se, então, se, somente, se. São os principais. E nós vamos ficar nisso hoje e amanhã também. Certo? Tem que estar com eles afiado. Ó. Proposição composta. Hoje é sábado ou está chovendo. Você vê que sábado com chuva não tem nada a ver, mas aqui no raciocínio lógico é assim. Ele pega uma proposição e conecta com outra que tem nada a ver, e você vai ter que analisar e decidir se isso é verdadeiro ou falso através dos seus conhecimentos que a gente vai passar aqui para vocês hoje e amanhã. Certo? Nessa parte. Então, ela é considerada como composta porque tem 2. Não tem 2 aqui? Olha o outro.
Ou Carolina é bonita, ou João é inteligente. Não são duas proposições? Não estão ligadas pelo conectivo? Qual é o conectivo que está ali? Ou, é diferente de ou, não é? Diferente. Depois nós vamos estudar o efeito de cada um, você vai ver que é diferente. Mais uma. 6 é par e 11 é primo. Qual é o conectivo? E. Se Mauro é médico, então sabe biologia. Qual é o conectivo? Se então ele ligou Mauro, médico, e Mauro sabe biologia, juntou os dois ali usando o se então. E Joana viaja somente se estiver o quê? Triste, certo? Então todas essas são exemplos de proposições o quê? Compostas, porque tem mais de uma proposição. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá, mais um pouquinho aqui. Ah, conectivos, olha lá, ó. Conectivos agora. Foi o que eu terminei de falar, que é o mais importante que da nossa aula. Pegou uma questão desse assunto, você vai identificar os conectivos na hora, vai circular todos. E isso vai te dar um caminho para acertar a questão. Em primeiro lugar, não precisa nem ler a questão. Vai lá e circula os conectivos todos. Certo? Por quê? É através dele que você vai identificar a matéria que você vai usar, quantas proposições tem. É ela que vai resolver o exercício para você, os conectivos, tá bom? E o que são eles? São palavras que se usam para formar novas proposições a partir de outras. Ou seja, são palavras que usamos para conectar a simples formando composta. São os conectivos, olha lá, quais são? Ou, qual é o símbolo do ou? Um Vzinho. Então, em linguagem lógica, o Vzinho significa o quê? Ou. E você vai ter que estudar esse símbolo agora. Tá? De hoje para amanhã, quem tiver um tempinho, já vai estudando o símbolo, o que significa e como funciona cada um, que já eu falo. Não, depois você vai pegar esse material, não precisa copiar não, tá? Se quiser anotar alguma coisinha que eu falar, tipo aquele símbolo, tá? Pode, mas esse material você vai pegar. Então, o próximo conectivo qual é? Ou, e o símbolo dele é o quê? Um Vzinho, só que com um tracinho embaixo para diferenciar do ou, certo? O outro qual é? E, qual é o símbolo do E? Circunflexo, Vzinho de cabeça para baixo, não é isso? Certo? E se então, qual é o símbolo do se então? Seta para direita. E o se somente se, seta para os dois lados. Então, a primeira coisa é apresentar para vocês o símbolo de cada conectivo. Lembrava desse símbolo? Lembrava? Sim ou não? Não? Então, esse aí você já pode... Quem está com a folhinha aí já pode notar assim, ó. Primeira coisa é fazer isso, estudar os símbolos. Ah, de hoje para amanhã, na hora que estiver tranquilo, você pega uma folhinha e escreve lá assim, ó. Ou, e, se então, se somente se. Escreve o símbolo, tenta lembrar. Não deu conta? Dá uma olhadinha no material, aí faz. Aí vai repetindo isso até saber todos os símbolos, ok? Mas como que funciona, professor, esses conectivos? Como que funciona na hora de fazer as operações lógicas, né? É agora, ó. Atenção ali, naquela tabelinha que vem em seguida. Tcharam. Eu acho que não está abaixando. Aí, baixou demais agora, ó. Acho que está lento, né? Aqui, chegou. Ó, atenção. Olha essa tabela. Quando vocês receberem esse material lá no grupo do WhatsApp de vocês, já dá um print dessa tabela, salva ela lá e memoriza ela. Não vai para o seu próximo concurso sem saber ela. Ela vai estar presente na maioria dos exercícios de raciocínio lógico, ok? De qualquer banca, qualquer banca. A gente foca muito na FGV, que é a que está elaborando a maioria dos concursos aqui da nossa cidade, do nosso estado, inclusive da Assembleia, né? E também na banca CESP, SEBRASP, que é a que elabora também a maioria dos outros concursos.
Se você estiver preparado para essas duas bancas, você faz qualquer prova. As duas têm um pouquinho de diferença. Uma pega exercícios mais puros e a outra mais contextualizados, né, com probleminhas. Então são estilos diferentes, por isso que a gente foca nas duas. Se você estiver preparado para as duas, está preparado para qualquer uma, tá bom? E a gente vai misturando as duas aqui nas explicações para você ficar preparado para todos os concursos, tá? Eu gosto muito do raciocínio lógico, que você estuda hoje e você vai aprender daqui 5 anos o mesmo conteúdo. Pode mudar alguma coisinha, mas a ideia é a mesma, né? Você pega outras matérias, tipo informática, está evoluindo sempre, o direito mudando leis, né? Então, estuda logo a minha disciplina, fica craque nela, que os próximos concursos você está tranquilo, não muda muita coisa. Certo? Isso, olha aí, ó, já até ampliaram para a gente, que bom, muito obrigado. Olha lá, olha só, como é que funciona essa tabela, e essa tabela é a chave para você acertar as questões de proposições compostas. Ela funciona assim, ó. Olha só, qual é esse conectivo aqui mesmo, esse Vzinho? Ou. E o ou funciona como, professor? O ou funciona assim, ó. Se tem várias proposições, não tem? Se pelo menos uma for verdadeira, e tiver o ou, eu já coloco verdadeiro. Certo? Beleza? Quer ver um exemplo disso? Bem simples. Se eu falar assim para você, ó. Ó, vai ali para mim e compra uma Coca-Cola ou um salgado. Se você trouxer a Coca-Cola, só a Coca-Cola, tá tudo certo? Tá. Se você trouxer o salgado, tá tudo certo? Tá. Se você trouxer os dois, tá tudo certo? Oh. Tem gente que acha que não, porque o ou confunde um pouco no português. Mas aqui no raciocínio lógico é bem claro. Você tem que trazer para mim pelo menos um. Pode ser o salgado, pode ser a Coca, ou pode ser os dois. Pelo menos um já está valendo. E o ou funciona assim, no raciocínio lógico. E no português também, só que a gente confunde no português, né? Tem gente que acha que o ou no português é um ou o outro e não. Isso aí é o ou. Quer ver o ou? Olha lá o ou. Ó, qual é o símbolo do ou? V com tracinho embaixo, olha lá, ou. Então se eu falar para você, veja bem, se eu falar para você, ó, vai ali de fora e traz para mim, ou uma Coca, ou um salgado. Se você trouxer a Coca, tá tudo bem? Se você trouxer o salgado, tá tudo bem? Se você trouxer os dois, tá tudo bem? Não, porque eu falei o quê? Ou um, ou o outro. Agora eu fui bem específico, que eu quero o quê? O que eu quero? Somente um. Então, é dessa forma que vai funcionando essa tabela com os conectivos, certo? Beleza? Hã? Tem que falar o ou antes, se for o ou. Ele é chamado de exclusivo, que ele quer só um. Depois a gente vai ver isso com detalhe. Na aula de amanhã a gente vai revisar cada um desse com vários exemplos. Vocês vão sair daqui sabendo tudo isso aí. Hoje é mais uma apresentação para você já ir entrando assim no clima, né? Já entendendo. Então, de novo, o ou, como é que é o ou? Tem que ter o quê? Pelo menos, vai, fala aí todo mundo para gravar. Pelo menos uma. Você de casa que está assistindo aí também, fala em voz alta. A gente aprende em voz alta, não é? Certo? A gente aprende escrevendo, né? Falando, repetindo e escrevendo. Beleza? Então o ou, como é que é o ou? Pelo menos uma tem que ser verdadeira. Se tiver pelo menos uma verdadeira, você já marca a verdade. E o ou? Ó, só aceita uma verdadeira, só uma. Se tiver duas verdadeiras, você não coloca a verdade. Você coloca o quê? Falso. Vou mostrar já o exemplo, tá bom? Qual que é esse? E quando eu falar o e para você, o que você entende? Que eu quero o quê? Todas. Então, se eu falar assim para você, ó, vai ali de fora para mim e traz uma Coca e um salgado. Se você trouxer só a Coca, tá bom? Só o salgado. Tem que trazer o quê? Os dois. Tem que trazer o quê? Todos que eu pedi. Se tiver 10 proposições com e, para você colocar verdadeiro, tem que ser o quê? Todas verdadeiras. Certo?
E é mais ou menos dessa forma que vai funcionando. Tá bom? Mais uma. Qual que é essa agora? Vamos não ouvir? Todo mundo? Cientão. Qual que é o símbolo do cientão? Uma setinha. Esse é o conectivo que mais cai. Quando você pegar esse material, você vai marcar um X aqui, ó, vai passar uma canetinha verde, aquelas que, né, de marca-texto. Ele é o que mais cai, tá bom? Você anotar aí, conectivo cientão é o que mais cai, beleza? Então, ele você tem que estar afiado. Como é que funciona o cientão? O cientão funciona assim, ó. Qualquer combinação é verdadeira, só não pode uma combinação. Qual é? A que não pode. Não pode VF. Não pode a primeira ser verdadeira e a segunda ser o quê? Falsa. Não pode. Se acontecer isso, você vai colocar falso. O resto tudo pode. Certo? As duas podem ser falsas, que você vai pôr o quê? Verdadeiro. Certo? Você só vai colocar falso quando der o quê? Primeiro V e depois F. Aí os meninos até brincam, né? Como é que é a brincadeira mesmo? Para não esquecer o VF? Vera Fischer. VF. Vera Fischer. Se der Vera Fischer é o quê? Falso. Aí teve outros que falaram o quê? Quem sabe de outra? Hã? Vai fica. É falso. Qual que é o outro? Vasco e Flamengo. Me falaram assim, ó, se der Vasco primeiro e depois Flamengo é falso. Por quê? Porque o Vasco fica sempre em segundo, professor. Não interessa o que você vai inventar para lembrar. Essas brincadeirinhas fazem a gente não esquecer mais, não é? Por quê, professor, que às vezes vocês fazem essas brincadeirinhas aí? Porque a gente sabe que numa sala de aula, alguns alunos, quando vai para a prova, por mais que sejam alunos que estão aqui, ó, todo dia estudando com a gente, fica nervoso, fica ansioso, chega na hora, confunde. Professor, eu fiz isso aí um mês, todas acertavam, cheguei lá na hora, deu uma coisa lá que eu não sabia se era VF ou se era FV. Fiquei na dúvida, perdi a questão. Então, assim, como a gente sabe que alguns alunos cometem esses deslizes porque estão nervosos, ansiosos, né? Pressão é muita, aí a gente faz essa brincadeira. Então você vai lembrar de quem? É falso quando der o quê? Vasco primeiro e depois Flamengo. É falso. O Vasco nunca vem em primeiro, né? Certo? Se for FV é o quê? Não, FV. Não, daqui para lá, ó. Se der FV é verdadeiro, FV é verdadeiro. Agora, se der o quê que está no quadro? VF é o quê? Falso. Então, cuidado. Certo? Esquece os outros. Só lembra de quê? Da Vera Fischer. Lembra da Vera Fischer. Ela é falsa. Beleza? Não tem como confundir. Ok? Então, tá bom. Para finalizar os conectivos, se, somente se, eu vou colocar verdadeiro quando der o quê no se, somente se? Quando der VV ou FF. Todos esses aqui é quando dá verdadeiro, ó. Então, VV ou FF, se der VV ou FF e o conectivo for o se e somente se, eu vou colocar verdadeiro. Então, essa tabela é algo que você vai precisar estudar bastante essa semana, hoje, amanhã de preferência. Passa o dia ali rascunhando ela, até a gente praticar, amanhã a gente vai praticar mais. Então a primeira coisa é saber ela bonitinho decorado. Por quê? Quando você chegar na sua próxima prova, ou quando você for fazer um exercício aí em casa, você vai fazer o quê? Você vai pegar um papel e vai desenhar a tabela, vai desenhar ela, certo? Vai escrever ela lá. E aí, a todo momento, você vai recorrer a ela. Não tente ficar lembrando que você vai errar. Não tente ficar lembrando que você vai confundir. Você está cansado no dia da prova, já fez um monte de questões, algumas até redação. Você vai tentar lembrar, você vai errar. Então é melhor fazer o quê? Pegou a prova, vira ela, escreve a tabelinha no verso, toda vez que você precisar, você olha. Vai fazer exercícios de raciocínio lógico em casa? Escreve numa folha e fica olhando ao invés de ficar tentando lembrar. Se você tentar lembrar, pode ser que você confunda. Ok? Beleza? Pode diminuir aí para mim, vamos passar para frente. Vamos ver agora os exemplos disso aí.
Certo? Os exemplos. Vamos lá. Ó, tem um exemplo aqui que talvez se eu mudar a tela não vai aparecer, então vamos nele agora. Ó. Salvador é a capital da... Ou 3 vezes 4 é 7. Qual conectivo? Qual conectivo? Ou. O que o ou fala? Pelo menos uma é verdadeira. Então, se tiver pelo menos uma verdadeira aqui, você já coloca o quê? Verdade, nem preocupa com as outras. Vamos lá. Salvador é a capital da Bahia? Verdadeiro, não é? Então pronto, ela já é verdade. Ele tentou até te confundir colocando um 3 vezes 4 é 7. 3 vezes 4 é 7? Falso, né? Ok? Beleza. Então, vamos ver mais um exemplo de cada, né? Aí, ó, pronto. A cor azul em inglês, pode até subir mais um pouquinho, se estiver subindo aí, para a tabela ficar lá em cima. Não, não, o contrário. Aí, mais um pouco mais, pessoal do fundo ver. Mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Aí, pronto, ó. Ó, Salvador é a capital da Bahia, a gente já viu. B, a cor azul em inglês é blue e rato é Jerry. E aí? Qual a primeira coisa que eu pedi para vocês olharem é o quê? Conectivo. Qual é o conectivo? E. Certo? E aí esquece a proposição ainda. Vai lá na tabela. O que é o E mesmo? Todas têm que ser verdadeiras. Todas. Ó, a cor azul em inglês é blue. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Beleza. Só que todas têm que ser verdadeiras. Será que o outro lado é verdadeiro também? Olha lá, ó. Opa, ó. Blue, rato é Jerry? Não? É ou não? Em inglês, rato é Jerry? O que é rato em inglês? Mouse, né? Ah, professor, confundi com Tom e Jerry. Ele fez isso para te confundir mesmo. Entendeu? Uai. Tá vendo? Confunde ou não confunde? Então, veja bem. A cor azul em inglês é blue, verdadeiro. E rato não é Jerry, falso. E tinha que ser o quê? Todas verdadeiras. Então ela é o quê? Falsa. Viu como o raciocínio lógico ele quer te induzir ao erro? Não, não quer? Mas não vai mais não. A gente erra aqui para não errar lá na prova, né? Errar aqui é bom demais. Principalmente junto com todo mundo. Porque você errou aqui, pronto, acabou. Você nunca mais tropeça nesse mesmo erro. E assim a gente vai fazendo a cada prova. Ok? Ó, eu vou fazer assim agora. Vou fazer assim, ó. Vou dar um minutinho para você olhar agora para essa aqui, ó. Ou. Para essa, se, então. E para essa, se, somente se. Lembrando que, ó, o ou tem que ser o quê? Não, ou. As todas verdadeiras. O se, então, não pode dar VF. E o se, somente se, tem que ser V ou FF. Um minutinho para você pensar nessas três e a gente faz junto. Vai, um minuto. O é o quê? É só uma verdadeira. Se as duas verdadeiras, é falso. Isso. Olha lá, ó, aqui, ó. Que aí a gente dá uma olhadinha aqui, né? Ó. Ou. Só uma. Então vamos ver. Será que você acertou? Conseguiu? Olha só. Então, o ou, que é essa proposição C, como é que é mesmo o ou? Só uma pode ser verdadeira, não é? Então vamos lá. A Terra é redonda? Verdadeiro, beleza. A próxima. A Lua tem luz própria? Não. A Lua não tem luz própria, ela apenas reflete a luz do Sol. O Sol sim tem a luz própria, não é isso? Por isso que existe a noite. Enfim. A Terra é redonda, verdadeiro. A Lua tem luz própria, falso. Tem só uma verdadeira, é isso mesmo? Então ela é o quê? Verdadeira, verdadeira. Quem acertou essa? Quem acertou essa? Muito bom, muito bom. Vamos mais uma, D.
Se então, como é que é mesmo se então? Então, olha só, eu nem li a proposição, só identifiquei que existe um conectivo, se então. Aí eu lembro da regra, no caso de vocês, se não lembrar, olha aqui, ó. Não pode dar o quê? VF, Vasco, Flamengo, não pode. Aí agora sim eu vou analisar ela, depois de fazer toda essa análise, tá bom? Ó, depois de puxar toda a lembrança aí da regra, né? Ó, Deus é homem, verdadeiro ou falso? Eita, e aí? Ó, falso, verdadeiro? Ó, tem algumas proposições, a proposição, ou qualquer questão de um concurso, não pode favorecer ou desfavorecer candidatos, por causa de uma religião, de uma tribo, ou de qualquer outro conceito. Tem que ser igual para todo mundo. Se o fiscal, na sua sala, emprestar uma caneta preta para um candidato que ele esqueceu, você pode falar, opa, você não pode fazer isso. Concorda? Por quê? Porque ele não pode favorecer um único candidato que sabia que tinha que ler um edital e ele falhou. Ele já está eliminado. O concurso começa quando você lê o edital, não é isso? Por exemplo, quem vai fazer o concurso da Assembleia? Quem vai fazer? Opa, todo mundo. Quem já leu o edital? Tá? Leia todo o edital e anote. A galera agora está lendo mais no PDF ali no celular, mas eu sou da moda antiga, agora de imprimir. Aí tem 50 folhas impressas. Mas enfim, eu leio todo o edital e sublinho só as partes que eu tenho que ler um dia antes, ou 2 dias antes. Que é, o que você vai levar, tem concurso que é caneta preta e azul, tem uns que é só azul, certo? O horário da prova, os detalhes do dia, certo? Beleza? Então o edital já faz parte, se o candidato esqueceu, o fiscal não pode favorecer. Do mesmo jeito que uma prova não pode favorecer ninguém por uma questão. E essa questão que envolve religião, ela também não pode ser uma questão que define essa proposição. Um item que define essa questão. Por quê? Porque tem gente que acredita, sim, que Deus é um homem, por causa da imagem de Jesus Cristo, não sei. Tem gente que acredita que não. Tem gente que nem acredita em Deus, né? Tem gente que acha que Ele mesmo é Deus. Então, essa questão é de propósito, para que não influencie na questão final. Se você colocar verdadeiro, ou se outra pessoa colocar falso, não vai mudar a questão, quer ver? O que está em jogo é isso aqui, ó. O céu é azul? Sim. E essa é verdadeira, não é? Qual é o conectivo? Se então, não pode dar o quê? VF. Tem como dar VF, já que essa aqui é V? Não. Então não tem como ser falsa. De qualquer forma, se alguém colocar verdadeiro no Deus, ou se alguém colocar falso, de qualquer forma, toda a questão vai ser o quê? Verdadeira, porque não tem possibilidade nenhuma de dar VF. Certo? Então ela é o quê? Verdadeira. O número 1 é primo se, somente se, o 2 for ímpar. E agora, será que o número 1 é primo? A gente não falou aqui no início da aula o que é o número primo, o que é o número par. Vamos rapidinho revisar isso? Olha só. Números pares, quais são? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, é isso? É de 2 em 2, não é? Ah, sim, beleza. Ímpares. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, assim por diante, até o infinito, é isso? Beleza, beleza. 1253, para o ímpar. Por quê? Termina em 3. Qualquer um que terminar em 1, 3, 5, 7 ou 9 é ímpar, não é isso? É 8.421. Não interessa que ele está de par. O importante é o último dígito, né? Se ele é ímpar. Beleza. Tá. Mas aí tem um item que cai sempre. 0 é par ou ímpar? Epa, par ou ímpar? Hã? Por quê?
Não é de 2 em 2? Vamos de trás para frente. 8, pula 1, 6, 4, 2 e 0. 0 é par. Até porque todos os números terminados em 0, tipo 10, é par. Então 0 é par, sem dúvida alguma. É porque tem gente que confunde, fala que ele é neutro, mas não é em relação a par ou ímpar. Ele é neutro em relação a positivo e negativo, certo? Enfim, 0 é par. Agora vamos aos primos. O que é um número primo? Né? Ou quais são os números primos? Para a gente poder responder aquela questão. Os primos são aqueles números que eu consigo dividir por 1 e por ele mesmo. Apenas 1 e ele mesmo, ok? Então, 7, por exemplo, 7. 7 eu consigo dividir por 7? Sim, por 1. Tem mais algum número entre 7 e 1 que eu consigo dividir ele? Então ele é primo. Porque ele só possui o quê? 2 divisores. Então o número, para ele ser considerado como primo, ele tem que ter apenas 2 divisores. 1 e ele mesmo. E com isso fica uma polêmica, não é uma polêmica, algo que os concursos cobram que muita gente tropeça. Porque as pessoas acham que os primos são só os ímpares, né? E não, existe um número primo que é o quê? Par. Qual é? O 2, só o 2. Porque o 2 ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. E tem um outro que cai muito, que as pessoas acham que é, o número 1 é primo ou não? Sim ou não? Mas ele não é divisível por 1? Não é divisível por ele mesmo, que é 1? Uai, né? Mas enfim, pela definição, o número 1 não tem 2 divisores. E para ser primo tem que ter 2, nem mais e nem menos. Beleza? Então o número 1 não é primo. Número 2 é o único número primo que é par. Lembra disso? O 9 é primo? Por quê? Porque ele é divisível por 1, por ele mesmo, mas também é divisível por 3. Né? Esses são os que mais caem, que pode aparecer. Então, nesse caso aqui, ó, o número 1 é primo? Não, não é primo. Falso. 2 é ímpar? Falso. Falso, falso. No si, somente si. Pode? Pode. Então, ela é o quê? Verdadeira. Ela é verdadeira. Então, pensa comigo. Como que uma pessoa que não sabe nada de raciocínio lógico chega num concurso, depara com 2 falsas, vai pôr verdadeiro quando, né? Só se estiver estudando. Não é verdade? O chute não vai funcionar aí. Beleza? Mas quem estuda raciocínio lógico, com a lógica, consegue chutar e acertar mais do que o outro. Sabia disso? Quem foi meus alunos aí já deve ter até assistido uma aula minha. Quem assistiu a aula Dicas de Chute minha lá, ó, ali. Aí, ó, de 3 quem chutou no último concurso acertou 2, né? Mais que, ó. Eu vou até comentar, aproveitando. Então, baseado no raciocínio lógico, eu dou uma aula com 12 dicas para você melhorar o seu chute. Sabia disso? Professor, como assim? Vou chutar e vou acertar? Neymar. Vai chutar a bola? Não. É assim, ó. Sabe aquela questão que você não sabe nada? Já pulou ela? Vai ter que chutar, já é uma questão perdida. Tem gente que chuta como? Fecha o olho, né? Não. Com certeza você vai errar. Por quê? Uma prova que tem A, B, C, D, E. Quantas chances de acerto você tem de olho fechado? Só tem uma certa. Quantas chances você tem de erro? Você vai errar muito mais do que acertar, não é? É óbvio. Então chutar aleatoriamente é um bom caminho? Não. Mas eu te dando 12 dicas de raciocínio lógico e experiências com provas de concurso, em qualquer matéria, não é só na minha não, português, história, direito, informática, eu vou te dar 12 dicas e você vai melhorar esse chute. Ao invés de você acertar uma em 5 que você chutar, ou seja, 2 em 10, na aula eu provo que a maioria dos alunos acertam 6 ou 7. Já pensou? Já pensou se acertando 6 ou 7 questões a mais do que você acertaria? Será que passa ou não passa no concurso?
No seu último concurso, já escutou essa história? Ah, no meu último concurso, se eu acertasse 2, eu tinha conseguido. A partir de hoje, com essas dicas, você vai acertar 6, vai subir lá para cima. Depois a gente fala sobre essa aula. Primeiro tem que entender o raciocínio lógico para usar lá na aula, certo? Beleza? Fazer vocês acertarem mais aí. Ok? Então, até agora, o que nós vimos? Proposição. O que é proposição mesmo? Frase afirmativa que pode ser julgada em verdadeiro ou falso. Segunda coisa que a gente viu, que uma proposição ela pode ser o quê? Simples ou composta. A simples é porque é o quê? Uma só. A composta, mais de uma. 2 ou mais. Certo? Logo depois a gente viu o quê? Conectivos. Quais são os conectivos? Os principais? 5, vai. Ou, e, se, então, se, somente se. Parabéns. 5. Qual o símbolo do ou? V. Qual o símbolo do ou? Pode colar não, tem que lembrar, hein? Qual que é o símbolo do e? Tenta lembrar, não olha não, hã? Circunflexo, V de cabeça para baixo. Qual o símbolo do se, somente se? Eu falei se, somente se. Seta para os dois lados. Se então, seta para a direita. Agora eu quero ver, sem olhar lá, hein? Sem olhar lá. O ou, para ser verdadeiro, tem que ser o quê? O ou. Pelo menos uma. Pelo menos uma é uma, a outra ou as duas. O ou. Só uma. Se tiver 2 verdadeiros, é só uma. O e. Todas verdadeiras. O se então não pode dar o quê? Vera Fischer. Vasco e Flamengo. Não pode. Se der Vera Fischer, você coloca o quê? Falso. Se der qualquer outra combinação, você coloca o quê? Verdadeiro. Nós vamos treinar tudo isso na próxima aula. Beleza? Tem mais. Qual é? Se, somente se. Eu vou colocar verdadeiro quando der o quê? VVFF. Ok? Beleza? Então tá bom. Mais um pouquinho aqui. Que hora que acaba mesmo? Tá longe, né? 9h30? Então vamos mais um pouquinho aqui, ó. Negação de uma proposição. Como é que eu nego uma proposição? Olha, cai demais nos concursos a negação. Demais, tá? Tem como eu negar uma proposição simples, nós vamos aprender hoje. Tem como eu negar uma proposição composta, vamos aprender na próxima aula. Próxima aula vai ser só proposições compostas, que é amanhã. Ok? Então, para eu negar uma proposição simples, qual é a dica que eu te dou? Primeiro, não pense em oposto. Como assim o oposto? O feio não nega com bonito. Sabia disso? A negação do feio não é bonito. A negação do feio é excluir o feio. Não quer dizer que ele seja bonito. Ele só não é feio. Quer ver? Vamos lá? Ó. Negação de uma proposição. A proposição P significa o quê? A proposição P? Ana é bonita. Se eu quero negar isso, eu tenho que apenas excluir a possibilidade da Ana ser o quê? Bonita. Se ela não é bonita, ela pode ser o quê? Feia, mais ou menos, linda, maravilhosa, horrível. Não é? Eu só tenho que excluir a possibilidade dela ser bonita. Então, o que eu faço? Apenas coloco o quê? Não. Olha lá. Ana não é bonita e pronto, acabou. Não inventa mais. E represento a negação do P com o tio dizendo, ó, está negando aquela proposição P. Então a proposição P significa o quê? A proposição P? Não. Lá no exercício, a proposição P significa o quê? Ana é bonita. E a negação dela significa o quê? Não é bonita. Tem outras maneiras de negar, mas com o mesmo sentido. Por exemplo, não é verdade que a Ana é bonita, é falso que a Ana é bonita, mas sempre excluindo o fato da Ana ser o quê?
bonito. O que o concurso vai tentar te enganar? Vai colocar uma alternativa lá dizendo que Ana é o quê? Feia. Você vai cair nessa? Jamais. Deixa o concorrente cair, certo? Beleza? Cara, é muito óbvio isso, assim. Muito óbvio que eu falo assim, ó. Esquece a palavra óbvio. É muito gritante isso nas questões. Toda vez que tem uma questão de negação, ele coloca uma alternativa que é o oposto. Porque ele sabe que muita gente vai escolher o oposto. Mas aqui a galera que está assistindo a aula jamais vai escolher o quê? O oposto. Tá bom? Proposição R. 2 é igual a 2. Se ele não é igual a 2, ele vai ser o quê? Diferente. Aquele símbolo lá é diferente. Certo? Ah, quando a proposição é verdadeira e eu nego, ela fica o quê? Falsa. E se ela for falsa e eu negar? Fica verdadeira. Certo? Mais uma. O que está escrito aqui? 3 é o quê? Menor que 1. A negação vai ter que ser o quê? Se ele não é menor, ele pode ser o quê? Maior ou também igual. Por isso que tem aquele símbolo lá, ó, maior ou igual. Então, se o símbolo é assim, quando você negar, ele vai virar e vai colocar o igual. Certo? Se ele já tiver o igual, professor, você vai virar e tirar o igual. Essa é a negação. Beleza? Isso. O símbolo da negação é o tio. Podia. Não aparece mais. Assim, ó. Ó, se a proposição A significa hoje está chovendo. A negação, eu vou colocar tio A para dizer que é a negação. Como que vai ficar essa proposição negada? Hoje não está chovendo. E a negação é o tio. O que ele está falando é esse símbolo aqui, né? É? Esse símbolo é a negação também, mas é antigo, não está aparecendo mais. Aí caso você pegue uma prova antiga da banca Sebrasp, CESP, né, que é o nome dela antigo, você vai deparar com esse símbolo, você já sabe que é o tio. Às vezes está resolvendo uma questão antiga, aparece isso aí, né? Então, já fica a dica aí. Mas nos concursos agora, eu acho que não está aparecendo mais, tá? Só tio. Beleza? Mas fica a dica aí, valeu pela pergunta. Certo? Então vamos lá, continuando. Então a negação é só excluir, tá bom? E essa tabela verdade, professor? A tabela verdade que era algo que caía muito e agora está diminuindo um pouco. Você vai preencher ela com os seus conhecimentos daquela tabelinha lá de cima. Vou esperar vocês estarem com o material para a gente fazer ela, ok? Aí você vai preencher direitinho aqui, eu vou montar ela no quadro, tá bom? Daqui a pouco, para a gente ganhar um tempinho, enquanto a gente vai fazer exercício, a gente finaliza a aula com ela, já já. Certo? Vamos mudar aqui para exercícios agora. Ó. A gente fala de tabela verdade daqui a pouco, tá bom? Que aí eu explico tudo. Agora, olha só. Agora, eu gostaria até de pedir os meninos para ampliar esse primeiro exercício. Ele é um exercício que é mais de raciocínio, não tem nada a ver com o que a gente falou aqui hoje, é só para botar vocês para pensar um pouquinho em sequência lógica. O que a banca FGV pede? Ele pede para você analisar sequências lógicas, inclusive figuras lógicas. Né? Letras, sequência de letras também, não só de números. E aí, veja bem agora, hein? Vamos lá, agora cada um vai fazer a primeira e vocês vão fazer as outras. Vamos ver se você vai conseguir, olha só. Determine o valor do x em cada uma das seguintes sucessões de números. Tem sucessões de números aqui que obedecem uma lógica. Pode ser uma lógica matemática? Pode ser uma lógica que tem nada a ver com matemática, só que tem números nela? Pode. Pode ser uma lógica sem lógica? Não, tem que achar alguma coisa que faz eu mudar daqui para cá até o final. Se der certo só na metade não está valendo, tem que ir até o final. E pode ser uma lógica qualquer. Seja ela
uma lógica matemática ou uma lógica qualquer, fugindo aí da matemática de raciocínio lógico. Quer ver? Vou fazer a primeira, vou dar a dica para vocês fazer as outras. Ó. A primeira, lá está dizendo assim, ó, como é que é mesmo? Letra A, né? 1, 2, 4, 7, 11. Até assustei quando eu vi a imagem lá. Esse caboclo bonito aí, ó. Né? 16. E aí depois veio o quê? O X, que é o que eu estou procurando, não é isso? Certo? E aí? O que será que está acontecendo de um número para o outro, que seria a lógica para eu definir toda essa sequência e ainda encontrar o último? E aí? O que será que está acontecendo? Alguém consegue identificar? Levanta a mão e não conta. Deixa o povo quebrar a cabeça, né? Olha lá, já apareceu 1, 2, 3, 4, uns 20. Quebra a cabeça agora, né? Certo? Então você vai pensar. A primeira coisa que vem na nossa cabeça, agora assim, ó, não tem regra para isso, mas eu, professor JH, vou te direcionar, vou tentar fazer você abrir a cabeça para essas sequências. Certo? Quer ver? E detalhe, na sua prova da FGV vai cair uma dessa. Tenho quase certeza que a FGV adora esse tipo de questão. Quer ver? Vem para cá, ó. Primeira coisa que a gente pensa quando a gente vai analisar essa sequência é o que é matemática primeiro. Aí se não der, eu vou partir para outra lógica. A primeira lógica aqui, ó. Matemática, está crescendo ou decrescendo? Crescendo só pode ser conta de soma ou multiplicação. Se tivesse decrescendo, você ia pensar em subtração e divisão, ok? Então foca nisso. Soma. Vamos primeiro soma. O que está acontecendo daqui para cá? Somando quanto? Somou 1. Daqui para cá, somou quanto? Daqui para cá, somou quanto? Opa, já está dando certo, tá? Não é uma lógica? Então daqui para cá vai ter que somar quanto? Será que dá certo? 7 com 4 dá 11? Tá. Então já descobri qual é o segredo do exercício. A cada um vai acrescentando um no que vai somar. Então é óbvio que daqui para cá vai acrescentar quanto? 5, deu certo? Então, para finalizar, acrescenta quanto? 6. 16 somado com 6 dá quanto? 22 é o resultado da letra A. Deu certo a minha lógica em todos? Deu. Beleza? Então é dessa maneira que eu penso. É claro que essa é uma que a gente usou matemática. Mas as outras que estão ali no quadro agora, elas podem usar outros detalhes de raciocínio lógico aí, quaisquer. Fugindo até da matemática. Tá bom? Coloca aí pra gente ele de novo. E vamos ver se vocês conseguem fazer a letra B. Quem conseguir lá a letra B, ó, só levanta a mão, não fala. Tem gente aqui que já assistiu aula comigo, já viu esses valores. Não conta pro colega, só levanta a mão. Vai. E deu conta da B, pula para C, para D. Enrolou na letra E. Tenta fazer a próxima, vai. Alguns minutinhos para você pensar aí, a gente vai fazendo um por um. E aí, quem conseguiu a letra B? Quem conseguiu? Só levanta a mão. Pensou na letra B? Conseguiu? Uma lógica? Pouca gente, hein? Pouca gente. Tem a ver com matemática? Não, né? Quem está fazendo continha aí, pensa em outra coisa. Posso dar a dica da B? Mais um minutinho, eu vou pôr aqui no quadro. Está lá já, ó. Dá até para fazer aqui logo, ó. Vamos dar a dica? Quem conseguiu aí, levanta a mão. Quem conseguiu? Teve alguém que falou ali primeiro. Quem foi? Quem quer comentar? Já tinha assistido essa aula em outro momento? Não? Quer comentar como é que você pensou na letra B? Você. Sim. Então ele está falando ali que essa sequência de números, ela é lida de trás para frente, frente para trás, é a mesma. Da mesma maneira que se lê a palavra o quê? Arara.
Se eu escrever a palavra arara, você lê de trás para frente, não fica arara? Não fica? Isso é chamado de palavra palíndrome. Palavra, sequência, data, número. Toda vez que você lê uma coisa de trás para frente da mesma, é palíndrome. E já caiu no concurso, isso aqui é de concurso, né? Uma outra forma de pensar também é assim, ó. Tá vendo ali o número 3? Ele é como se fosse o centro, o espelho, e ele está espelhando 4, depois espelho 0, depois espelho 5, e por último ele tem que espelhar quem? 1. Então o X tem que valer quanto para dar certo? 1, tanto na maneira que o colega falou, palíndrome, quanto na maneira de espelhar. Beleza? Quem tinha conseguido? Bom, algumas pessoas. Ou mais, quero mais, quero mais. Agora vai, mais um minutinho para você pensar na letra C. Ó. 1, 2, 3, 5, 8, 13. Não fala. A letra A tinha dado 22, é isso? A letra B deu 1. Vou colocando aqui, tá? Vou colocando aqui para você ir acompanhando aí. E e F, né? Ótimo. Então vai pensando nessa aí agora. Pode pôr ela aqui de novo. E aí? Quem conseguiu esse agora? Esse é bom, né? Ó, já teve mais que o anterior. Certo? Vamos dar a dica para o pessoal? Como é que é mesmo lá? 1, 2, 3, 5, 8, 13, né? Como é que é mesmo? Quem pode falar? Quem pode falar? Lá no fundo, levantou a mão. Fala aí bem alto agora. Como? Soma o quê? Fala mais alto, não ouvi. 1 mais 1, 2. 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5. Soma o quê? Soma 2 para achar o próximo. Não é assim? Ó, soma 2, 1 mais 1, 2. Soma 1 com 2 dá 3. 2 mais 3, 5. Então soma 2, ó. 3 com 5 dá 8. 5 com 8 dá 13. Então 8 com 13 dá quanto? 21. Então 21. Essa sequência já é uma sequência conhecida, matematicamente falando, é a sequência de Fibonacci, onde eu somo 2 para dar o próximo. É uma sequência que aparece muito nos concursos. Tem uma curiosidade muito grande, depois basta dar uma olhadinha na internet sobre Fibonacci, e ela sempre é assim, soma 2 para achar o próximo, soma 2 para achar o próximo. Ela tem uma aplicação muito grande aí. Depois, a título de curiosidade, dá uma olhada. Fibonacci. Na verdade, ele repete 1 para você poder somar. 1 mais 1 para achar o próximo. Certo? Então, 1 mais 1 não dá 2? 1 mais 2 não dá 3? Então, sempre soma 2 para achar o próximo. Tá bom? Olha lá, ó. Ele teve que colocar 1 para você poder somar. 1 mais 1 dá 2. Certo? Beleza? E essa aqui, ó. 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. Qual será o próximo? Quem sabe levanta a mão, mas não fala. Algumas pessoas, algumas. Certo? O gatinho também sabe. Balançou o rabo. Sabe. Olha só. Essa sequência não tem nada a ver com matemática, tem a ver com o quê? Português. Tem a ver com português? Quer ver? Presta atenção, vou dar a dica, hein? Vamos ver se você consegue, ó. 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. Quer ver? Olha que interessante. O 15 não foi. Quer ver de novo? 10 foi e o 11 não foi. O 12 foi, o 13 não foi, nem o 14, nem o 15. Foi quem?
16. E aí? Hã? São números começados com a letra D. Hã? Ah, é a dica. Tá vendo? Não pega quem não quer, não é? Hã? Ó, então, todos os números, olha lá, ó quem está aí na aula. Todos os números que começam com a letra D, certo? E aqui, depois do 17, 18, 19, qual é o próximo número que começa com a letra D? 200, 200. Caiu no concurso, caiu no concurso. Professor, como é que eu vou lembrar isso, né? A partir de hoje, quando cair de novo, você sabe. Não é essa, mas outra parecida. Pode ser que venha alguma aí no seu concurso, parecida, que não tem nada a ver com essa, mas você fala, poxa, lembrei porque aquele dia lá na minha aula eu fiz. Vou mostrar isso para vocês. É assim. Ó, a gente sabe que numa prova de concurso, as questões têm que ser todas inéditas, não pode repetir. Mas também sabemos que não tem tantas questões assim para ficar muito diferente. Então pode ser que apareça uma parecida. Mas, falo mais, hein? Pode ser não. Vai aparecer uma dessa em alguma prova que você estiver resolvendo, que não tem nada a ver com isso, mas essas aqui vai te ajudar a pensar. Quer ver? Já já eu vou te mostrar isso. Olha só. Volta lá para a gente ver. Vamos ver a letra E e F agora para encerrar essa etapa aí. 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 20. Será qual é o próximo? Quem sabe não fala. Quem sabe não fala. Também não tem nada a ver com matemática, né? Alguém achou? Só levanta a mão. Nenhuma pessoa. Ela é difícil, ela é difícil. Caiu no concurso. Caiu. Quem já assistiu minha aula, já deve ter visto, só não está lembrando, mas... A última você lembra, né? Ó, conta para o povo aí do lado, não deixe sofrer. Você já sofreu uma vez? Já não dá. Tá vendo? Viu uma vez, não esquece mais. Vou dar a dica dessa, ó. Pega aí, vamos ver se você consegue pegar. Vai ser na minha fala, ó. 4, 5, 7, 8, 9. Veja bem, o 6 não foi. Nem o 10. Mas foi quem? 11, 12, 13. Não foi o 14. Foi quem? 15, 20. E aí, será o quê? Hã? E? Não, ninguém? Pensa, pode pensar. Meu Deus, essa é difícil, essa é difícil. Caiu no concurso, acho que ninguém acertou no concurso, eu acho. Hã? Não foi meu aluno, agora se cair, vocês acertam. Até os meninos que já assistiram minha aula ali, ó, não lembrou? Não. E aí, nada? Vou falar. Hã? 17? Não. Opa! Ó, valendo um lanche completo ali na cantina. Tem cantina aí não, né? Perdeu o lanche. Se tivesse, ia pagar. Quem falou? Quem falou 30? Você já viu isso em algum lugar? Fala a verdade. Você que pensou? Você já jogou na Mega Sena essa semana? Então joga. Ó. Sério, sério? Você nunca tinha visto essa questão? Como é que é o seu nome? Elisvânia. Você fez inscrição do concurso? Vai fazer? Parabéns, vai passar. O raciocínio lógico seu é rápido. Né? Bom, receba, né? Hã? Parabéns, ela acertou. E é uma questão difícil. Raramente numa sala de aula alguém que nunca viu acerta. Né? Então ela está dizendo que é uma sequência que na sua escrita de cada um dos números tem 2 sílabas. Olha lá, ó. 4, 5, 2 sílabas. 6 não entra porque só tem uma sílaba. 7, 8, 9, o 10 não entra porque só tem uma sílaba. 11, 12,
13, ó, 14. 14, 3 sílabas, não entra. 15, 20, e o próximo seria o quê? 30, próximo número com 2 sílabas. Parabéns, parabéns. Muito bom. F. Quem sabe a F não fala, hein? Não fala. Ó. Por quê? Porque eu vou mostrar para vocês um detalhe que eu falei há pouco. Ó. JJASO, Jasson. Qual que é o próximo, né? Não fala qual é, mas levanta a mão quem sabe. 1, 2, 3, 4. 4 alunos no auditório desse tamanho. E mesmo assim tem um ali que já assistiu minha aula, lembrou da aula, né? Beleza, ótimo. Agora, esquece isso agora, esquece isso. Vem pra cá, vem pra cá. Ó, esquece aquela lá. Eu vou pôr uma aqui que caiu num concurso esses tempos agora. Será que você vai adivinhar? Ó, pensa comigo. Qual seria a próxima letra? Ó, não, quem sabe não fala. Quem sabe, só levanta a mão. Só levanta a mão, quem sabe, ó. Olha lá, ó. Assistiu minha aula, não esquece mais, hein? Ah, parabéns. Uma pessoa ali. Mas vou deixar pensar mais. 2 pessoas ali. 3 colou dela, tá do lado. Né? Quem mais? Quem mais? Hã? Olha lá, ó. Mais um. Outra. Outra. Hã? Tem mais alguém? Olha lá, mais uma. Qual que é o segredo dessa aí mesmo? Alguém pode falar assim, ó. Alguém pode falar assim, ó. QQSS, então tem que ser DD, dobrar, né? Não, porque no gabarito não tinha D. Então é o que mesmo? O que é? S de quê? Segunda, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. Parabéns, 1 minuto. E Netão? Ó, esse aqui é o cara da matemática aqui de Palmas. Certo? É um professor excelente aqui de Palmas. Admiro ele. Ah, beleza. Ele vai vir aqui. Chama ele aqui. Júlio Batista, vem aqui para falar com o pessoal. Excelente, muito bom. É verdade. Para finalizar, como é que era mesmo aqui? Então a gente tinha uma sequência QQSSD. E muita gente pode pensar que seria outro D, né? Para dobrar o Q, para dobrar o S, então dobraria o D também. Mas nas alternativas desse concurso aí, não tinha a letra D, forçando a gente a pensar em outra lógica. Qual era a lógica mesmo que eles falaram? S de quê? Segunda. Então era quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e aí S de segunda, não é isso? Beleza? Aí, essa questão, esse item, já me traz, não tem nada a ver com aquele lá do Jasson, mas já me dá uma luz, quer ver? Fala. Aí seria 2 respostas, a questão poderia ser anulada, né? Ah, ele está perguntando, e se tivesse o D e o S, né? Ou seja, 2 alternativas que atendem uma lógica, né? 2 lógicas verdadeiras. E aí? Aí você pode anular a questão. Sim ou não? Não, calma. Se você acertar, você não vai lá tentar anular, não. Você fica ladinho rezando para ninguém anular ela, é ou não é? Agora, se você escolher uma e o gabarito é a outra, você entra com recurso, você tem 2, 3 dias. Você vai falar comigo, por isso que eu pedi para vocês me colocar lá no Instagram. Professor, me ajuda a fazer um recurso de raciocínio lógico. Eu vou te ajudar baseado em argumentos, páginas de livros, etc., para que esse recurso seja aceito. Anulando uma questão que você não acertou, vai trazer o seu concorrente um pouquinho para baixo, você um pouquinho para cima, e uma questão a gente ganhando já sobe muitas posições. Não é isso? Então tem que pensar até nisso. Por isso que eu disse no início da aula que eu estou com vocês desde hoje, do dia da inscrição, até depois do concurso, certo? Beleza? É isso aí, fala. Na prova de paraíso, não passei por 2 décimos. 2 questões te passava? Uma questão te passava? Assiste minha aula de dicas de chute, você vai acertar 5. Além de passar, você vai ser chamada lá em primeiro lá, certo? Beleza? Vai dar certo. Depois eu vou falar da minha aula próxima, amanhã. Amanhã eu falo. Ó,
Agora vamos lá. São 9h10. Que hora que acaba a aula? 9h30. Vamos finalizar algumas coisas aqui. E agora faltou uma sequência. Agora veja bem. Veja bem. Aquela sequência, coloca aí para mim de novo. Aquela sequência, a última, do Jasson, só tinha uma, duas pessoas que sabiam aqui, né? Agora dá uma olhada para ela de novo. A F. Quem mais conseguiu levar? Agora todo mundo? Porque aquela hora só tinha dois, quase todo mundo levantou a mão. Por quê? Porque você viu uma que não tem nada a ver com aquela, mas te faz lembrar, te faz pensar. E é essa ideia que eu quero que vocês captem aqui hoje. Que eu, professor, o outro professor de português, de história, jamais vai conseguir adivinhar o que vai estar na sua prova. Mas o nosso objetivo é abrir a sua cabeça para aquela questão que tiver lá na sua prova, você conseguir fazer baseado no que a gente está falando aqui. Entenderam? E isso é raciocínio lógico. E eu quero que vocês captem essa ideia. Não fique preso só no que o professor explicou, não. Você sabe a teoria, vai cair uma questão que a gente não sabe como ela vai vir, mas você consegue sim ampliar o seu horizonte, o seu raciocínio, para conseguir acertar aquela questão. Seja ela da minha disciplina, ou seja ela de qualquer outra disciplina. O raciocínio lógico, bem feito, ele te dá condições para você fazer uma melhor prova das outras disciplinas também. Ele te dá condições para você entender como fazer a prova, certo? Então, vamos lá, finalizando essa parte, eu vou dar uma dica bem importante para vocês daqui a pouco, ó. JJASON. Qual é a próxima letra? D de quê? Dezembro. Por quê? Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ali era dias da semana que era meses, não tem nada a ver, mas abrir sua cabeça com esse, para você conseguir fazer esse, ou quem sabe aquele lá do seu concurso, não é assim? Certo? Eu disse para vocês, no começo da aula, que eu viria aqui explicar raciocínio lógico, mas também te daria condições para melhorar fazer a prova. Melhorar em todos os sentidos, até a sua aprovação. Então, fica uma dica aqui agora. Ó, professor, estou começando agora, vou estudar para esse concurso, vou dedicar no tempo que eu tenho, né? A gente sabe que quem está aqui, a maioria está trabalhando o dia todo, está até cansado, tem que estudar mais tarde, né? Final de semana vai estudar. E aí? Nós temos que potencializar esse estudo, já que o tempo talvez não é curto, né? Então, como é que eu estudo? Primeira coisa, tem um estudo científico que diz o seguinte, tudo que eu falar é baseado cientificamente. O cérebro da gente grava tudo que a gente estuda nas primeiras horas de sono e de trás para frente. Então, tudo que você aprendeu hoje, quando você dormir, ele vai começar a gravar de trás para frente. A parte boa é que a primeira coisa que ele vai gravar é o quê? É o que você viu aqui hoje à noite. Se o aluno estuda de manhã, é ruim porque ele vai gravar o que ele viu à noite, à tarde, para depois chegar, né? Por isso que é importante você dar uma revisada ali antes de dormir. Em alguma coisa que o professor disse, uma lei que vai cair, a tabelinha de raciocínio lógico. Você vai fazendo aquele resumo e antes de dormir, você dá uma lida e dorme. Primeira coisa que o seu cérebro vai gravar vai ser isso. Tá bom? Essa é uma dica. E as primeiras horas de sono tem que ser o quê? Mais tranquilas, ninguém entrando no seu quarto, nada de foninho de ouvido e música. É dormir de verdade, luz apagada, televisão desligada, para gravar melhor. Certo? Beleza? Professor, estou me sentindo um pouco cansado, não consigo captar muito, né? Vou dar outras dicas aí também. Tá bom? Para vocês, de como captar melhor os conteúdos. Beleza? Essa de hoje foi uma única dica. Nas próximas aulas eu vou dando outras, tá bom? Vamos mais um pouquinho de exercício para encerrar nossa aula com exercícios? Ó, vamos lá. Vamos para o número, vou mostrar para vocês aqui, ó. Primeiro, a gente sabe que aqui é dezembro. E eu vou mostrar para vocês como que é essa lista de exercício, ó. Esse número 2, você vai escrever
Aliás, você vai marcar um X naquela que é proposição. Então, esses exercícios aqui, ó, 2, 3, é para você fixar o que você viu aqui comigo. Você vai fazer que hora? Lá na sua casa, tranquilamente, amanhã nos intervalinhos do seu trabalho, do seu almoço, certo? Ó, vamos ver como é que é isso. Verifique se é proposição ou não. 5 é par. É proposição? Sim. Então você vai marcar o que ali? Um X. E vai analisar todas as outras. Certo? Então você só vai marcar um X naquela que é proposição. Vamos ver a número 3? O que fala na número 3? A número 3, olha lá, ó. Dê um valor lógico. Ah, vocês não pegaram o material ainda, né? É. Então, depois vocês não esqueçam de entrar no grupo do WhatsApp, tá bom? Para pegar o material. Se alguém... o pessoal vai mandar o material em PDF para vocês, tá bom? Aí você vai responder essa aqui também, ó. Ó, dê o valor lógico das proposições. 1470 é par. Você vai colocar... Valor lógico é o quê? Se é verdadeiro ou se é falso. Então, 1470 é par. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Você vai colocar verdadeiro ou falso em todas aqui, ó. Tudo bem? Beleza. Amanhã a gente vai tirar dúvidas sobre isso, tá bom? 4. Dê o valor lógico das proposições compostas. Opa! Proposições compostas, você vai ter que analisar baseado em quê? Conectivo, que é naquela tabela, não é isso? Beleza? E aqui agora, ó, 5, negação. Escreva para mim a negação aqui na frente de cada uma dessas, para ver se você está craque ou não. Certo? E para finalizar a aula, eu vou mostrar um detalhe para vocês aqui, dessa questão número, deixa eu ver se aparece, 6. Vamos fazer a 6 juntos? Olha só. A gente vai... Por que eu vou fazer a 6 agora no final da aula? Porque a gente vai usar amanhã esse exercício aí, ó. Tem aqui várias proposições e ele quer que você escreva em linguagem lógica. Escrever tudo em símbolo. Como ficaria essas proposições escritas em símbolos? Quer ver? Ó. O que está dizendo lá, ó? Se a baleia é um peixe, então o morcego não é mamífero. Eu não quero saber se é verdadeiro ou falso. Eu quero que você escreva só em símbolos, tá bom? Olha só. Primeira coisa. A letra P. A letra P. O que significa a letra P? Morcego é mamífero. Aonde tiver morcego é mamífero, você vai trocar pela letra P, que é a proposição. Aonde tiver a baleia um peixe, você vai trocar por qual letra? Q. E vai usar os símbolos dos conectivos. Então vamos lá. Qual é a primeira coisa que eu disse para vocês identificar numa proposição composta? Conectivo. Qual é o conectivo da letra A? Qual é? Se então, qual é o símbolo dele? Eu vou colocar aqui no quadro, se você tiver o caderno aí, coloca no seu caderno, a seta. Nem precisa mudar a imagem aqui para o quadro, não. Deixa só ali por enquanto, depois a gente vem aqui para o quadro. Então é a seta para a direita, que significa o quê? Se então, beleza. Antes da seta, vem qual proposição ali, ó? Baleia é peixe. Baleia é peixe, representa o quê? Que. Então antes da seta eu coloco que letra? Que. Beleza. Depois da seta, que é depois do se então, vem o morcego, não é mamífero. Qual letra ou qual proposição representa o morcego? Não é mamífero. P é mamífero. Ele quer, não é mamífero. Então tem que ser o quê? O P com o tio. Então é o P negado, né? O P com o tio de negação. Então essa é a escrita. Se quiser agora mudar a imagem, pode. Essa é a escrita em linguagem lógica da letra A. Olha lá, ó, aquela, ó, certo? Que seta, não P.
É dessa forma que eu escrevo em linguagem lógica aquela proposição que estava no quadro. Tente você agora, com 3 minutinhos, e logo em seguida eu corrijo, a gente finaliza a aula, a letra B. Volta na tela a letra B para mim, por favor. E tente vocês agora, eu vou corrigir um detalhe que pode ser que alguém tenha errado, olha lá, ó. Não é verdade que o morcego é um mamífero e a baleia não é um peixe. Vamos lá, pode escrever aí em linguagem lógica, vai, vamos ver se você consegue. Quando for analisar negação, sim, vai trocar os conectivos para negar. Ou, e nega as duas, isso, Lady Morgan, próxima aula. E aí? Consegue ou não? Concentra primeiro em quê? Conectivo. Escreve o conectivo e depois vai colocando as letras. Vamos fazer juntos? Então vamos, acho que deu tempo, né? Primeira coisa, qual é o conectivo que está aparecendo lá, ó? Qual é? E. Qual é o símbolo que eu coloco para o E? Circunflexo. Não precisa nem mudar a tela ainda não, deixa ali. Então é o E, é assim, não é isso? Beleza, beleza. Então a primeira coisa que você deve fazer é o quê? Escrever o conectivo. Sempre, sempre, facilita muito, tá? Antes do E, o que está escrito aqui, ó? Não é verdade. Não é verdade, qual é o símbolo disso? Til. Então vou colocar em primeiro lugar aqui o til. Depois, morcego é mamífero. Qual é a letra que representa morcego e mamífero? Olha lá, ó. P. P, não é isso? Logo em seguida, depois do conectivo E, vem a baleia não é peixe. A baleia não é peixe, representa por qual letra? Q, mas tem que ser negada ou não? Sim, negada. Então, Q, negada. Beleza. Será que foi isso que vocês escreveram? Pode puxar a imagem ali para o quadro. Será que foi isso que vocês escreveram? Sim. Tem um detalhe errado que eu gostaria de corrigir para que vocês não errassem mais. Eu deixei de propósito. Qual é o detalhe? Quando ele fala, não é verdade que, ele está negando tudo que vem depois disso. Então, faltou aqui, na verdade, apenas um parêntese antes do não é verdade, dizendo, ó, esse não é verdade é para tudo que vem depois. Então, não é verdade que a proposição P e a proposição Q negada. Ele está negando o resultado disso aqui. Ok? Então, fica a dica para quando ele começar com não é verdade. Beleza? Esses exercícios que vêm na sequência, a gente vai fazer tudo na próxima aula. Quem puder trazer o material, traga. E 5 minutinhos aí para tirar dúvidas quem quiser. Se não tiver dúvidas, vai com Deus. Até amanhã às 19 horas. TV Assembleia do Tocantins, uma emissora da Rede Legislativa.